Olá, meus irmãos, paz seja convosco, que a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Nós estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus, diante desse tempo tão precioso que é o tempo dos nossos 21 dias de jejum, e com certeza de jejum, de oração, de leitura da Palavra de Deus. E nós estamos hoje no livro de Daniel, hoje é o 8º dia, estamos aqui para refletir sobre isso. Capítulo 8, verso 3 de Daniel, ele diz: "E levantei os meus olhos e vi." É um pequeno relato de Daniel, onde ele tem a convicção da sua visão, onde ele tem a certeza do que está acontecendo com ele, enquanto ele se consagra a Deus, enquanto ele se prepara para enxergar, para ver aquilo que Deus tem para a vida dele. Tudo que nós vamos fazer nas nossas vidas, tudo que nós vamos programar na nossa vida, tudo que nós vamos pensar em relação a um objetivo claro, concreto, certo, e nós precisamos de uma visão em Deus, uma visão de fé, uma visão de coragem, uma visão de homens e de mulheres de Deus que confiam em Deus. E Daniel, ele consegue contemplar uma visão e a certeza, a convicção. Ele bate no peito e diz: "Eu vi." Ninguém viu por ele, ninguém enxergou e trouxe para ele. Ele estava vendo, porque ele estava separando a vida dele. Nesse tempo desses 21 dias, é um tempo de nós separarmos as nossas vidas, separarmos os nossos corações, toda a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, que possamos, nesse primeiro tópico aqui, do capítulo 8, verso 3, conseguir, pela fé, termos a visão perfeita de Deus. A Bíblia diz também em 1 Coríntios, capítulo 2, 9, que as coisas que o olho não ouviu, e que o ouvido não ouviu, e que não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Então, Deus tem preparado coisas grandes e poderosas para as nossas vidas, com certeza. E também, meus irmãos, aqui nós ainda refletindo aqui agora no capítulo 8, versos 15 e 16, ele vai ter uma experiência espiritual com Deus, específica com Deus. A Bíblia fala assim: "E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de um homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do rio, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão." O que ele percebe aqui, Daniel? Que ele está sendo conduzido para uma experiência espiritual, uma experiência sobrenatural com Deus. Ele começa a enxergar as coisas do céu, ele começa a ouvir coisas que acontecem no céu, ele começa a ouvir a voz de Deus dando uma ordem. É por isso que a palavra de Deus diz que aos teus anjos dará ordem. Ou seja, Deus está dando uma ordem para o anjo Gabriel, para o mensageiro, dizendo para ele: olha, explica para ele, faz ele entender o que significa esta visão. Deus, ele é um Deus que não só dá a visão, mas ele nos faz entender, compreender o que significa a visão. Deus, ele nos dará uma visão tremenda nesses dias das nossas vidas. O nosso futuro não será mais o mesmo, o nosso futuro será muito melhor. O ano de 2022 será muito melhor na minha e na sua vida e da sua família, em nome de Jesus. Então ele começa a perceber isso, que ele vai sendo levado a uma experiência com Deus, uma experiência de enxergar o anjo Gabriel, e ouvir uma voz. Que Deus faça você ouvir a voz dele nesses dias, em nome de Jesus. E quando é que nós, então, nesse tempo de jejum, vamos perceber que temos que romper com o natural em busca do sobrenatural? O tempo é hoje. Hoje é o 8º dia, é um tempo de romper com os nossos limites, com as nossas limitações. Então, nós podemos nos separar e podemos romper os nossos limites e romper com a barreira que impede de nós termos uma experiência com Deus. Todo homem, toda mulher de Deus, todo jovem, todo
rapaz, moço, adolescente precisa ter uma experiência com Deus que nós servimos. E é isso que Daniel nos ensina nesses versículos 15 e 16. E a própria Bíblia nos diz em Tiago 4,8: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Ele vai chegar a nós quando nós começarmos a chegar a Ele. E Daniel, ele percebe que nessa visão ele precisa entender e ele quer entender, então ele se aproxima de Deus, não só na versão da visão, ele também se aproxima porque toda pessoa que quando jejua, toda pessoa que faz um jejum, é porque ela quer estar mais perto de Deus, mais perto da zona do trono de Deus, em nome de Jesus. E a terceira coisa que nós podemos aqui para finalizar é que nós precisamos fazer a nossa parte e Deus sempre fará a dele, sempre vai fazer a dele. Deus está fazendo a parte dele o tempo todo. Então, Daniel 8:27 diz assim: e eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então levantei-me e tratei do negócio do rei. Você percebe que Daniel, ele renova as forças depois de todo aquele processo, que não foi um processo fácil, está diante de Deus, está diante do trono de Deus, está renovando a sua vida diante de Deus com o seu jejum, com a sua oração, com o seu tempo de contemplar a glória de Deus. Também não é um tempo muito fácil. Até porque a carne é fraca, mas a Bíblia diz que o espírito é forte, muito forte. Então, Daniel, o seu corpo está fraco, mas ele tem a consciência que depois que tudo isso passar, esse tempo passar, ele tem que agora fazer a parte dele, voltar ao trabalho, continuar o que ele estava fazendo como um bom funcionário do rei, né? E ele diz assim ainda: espantei-me acerca da visão e não havia quem a entendesse. Ou seja, aquilo que Deus vai falar ao seu coração, na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas em particular, isso é uma bênção, é uma dádiva, é algo abençoador, pessoal de Deus comigo, pessoal de Deus com você. Então tenha consciência disso, que aquilo que Deus vai revelar para você é para você algo precioso. E nós podemos também entender que assim é a vida de quem confia em Deus. Vai continuar a sua vida, mas sabendo que há algo tremendo, algo sobrenatural que está diante de nós, que é para nós estarmos conectados com Deus, ligados a Deus. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não falha, Deus é Deus, ele virá e ele não tardará. Que nós possamos nos preparar. Deus está trabalhando ao nosso favor. Isso tudo que nós estamos vivendo é só o começo de grandes coisas que virão sobre as nossas vidas, da obra de Deus sendo realizada em nossas vidas. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa estar com você hoje e sempre, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Um abraço a todos. Paz.